Nova Estela Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa aqui no canal universitário, gravado nos estúdios na Monte Alegre, na PUC mais conhecida do nosso público, mas com apoio do programa de estudos pós-graduados em História da Ciência da PUC Marquês de Paranagá, um campus menos conhecido, mas um campus muito bonito, que vale uma visita. A gente tem um pequeno oásis no meio de São Paulo, pertinho da Praça Roosevelt, onde nós desenvolvemos várias atividades na área de ciências tecnológicas, engenharia, física, física aplicada à medicina, e lá nós temos também um centro que procura oferecer mestrado, doutorado, os estudos pós-graduados na área da história da ciência. Nova Estela aborda a ciência na sua perspectiva histórica, filosófica, sempre trazendo um convidado, às vezes da PUC, às vezes de fora da PUC. Hoje nós temos o professor Renato Mezan, professor da Psicologia da PUC São Paulo, com uma presença, eu diria, no meio cultural, intelectual de São Paulo e do Brasil, principalmente pelo trabalho já publicado, consagrado sobre Freud. Né? Quer dizer, o Freud, pensador da cultura, é um marco seu. Eu fui livreiro, sei disso, como a gente vendeu. É bacana quando um livro tem um autor muitas vezes conhecido, mais restrito do meio acadêmico, aqui da PUC, de outros ambientes que você circula, ele ultrapassa as suas fronteiras, né? Humberto Eco foi um grande exemplo, né? E acaba atraindo um público mais amplo, né? E vários momentos também tive a oportunidade de acompanhar o Renato em publicações, artigos em jornais, tudo procurando divulgar, e nesse sentido que ele vem aqui trazendo uma área pouco ainda explorada, né? Nós já tivemos uma primeira gravação, ele nos deu uma história da psicanálise imperdível, mas que hoje a gente vai procurar se concentrar um pouquinho mais em questões difíceis, né? Questões polêmicas, que acho que já tem um século de questionamento, que é o fato de alguns pensadores, filósofos, cientistas, né, não aceitarem a psicanálise como ciência, né? Acreditarem que por não ter determinado tipo de método mental, por não usar um tipo de linguagem, que é a linguagem da matemática, a psicanálise não seria uma ciência. Outros, pelo contrário, consideram que a ciência não nasce, né? O Mário Chamberlain, um grande pensador, já falecido aqui de São Paulo, cientista renomado, mas também crítico de arte e estudioso da cultura, gostava sempre de salientar que, às vezes, uma tribo lá na África tem determinadas atitudes com as plantas, que ele falava é muito mais científica do que um monte de gente aqui em São Paulo, na política, em outras coisas, que não tem nenhum método e faz as coisas. Então, é um tema complexo, né? O que é ciência e o que não é ciência. Bom, bem-vindo, Renato, e como é que você começaria essa discussão? A psicanálise é uma ciência, não é uma ciência? Então, bom, obrigado, né, Zé Luiz, a você e ao programa de História da Ciência, TV PUC, por essa oportunidade de apresentar alguns, rapidamente, não é, pelo menos para levantar a bola um pouco sobre essas questões que me parecem também muito importantes, né? Psicanálise é ciência ou não é ciência, né? Como dizem na França, c'est selon. Depende. Né? Depende da sua definição de ciência e depende da sua definição de psicanálise. Né? Essa eu vou dar por assente, que é o método de investigação da alma inventado, desenvolvido por Freud por meio do método clínico, né? Que ele foi do qual ele foi o inventor. Entre outras coisas, ele inventou a psicologia clínica, que não existia antes dele. Né? Havia a psicologia experimental, que estava nos seus balbucios ainda, né? Medindo tempo de reflexo e coisa desse tipo, né? E havia os esboços de psicologia social, né? Que ainda muito ligados à antropologia, né? Que por sua vez derivava da expansão colonial da Europa. Então, antes de extinguir os povos selvagens, era interessante saber como eles pensavam e como eles funcionavam. Então, missionários, etc., etc., iam lá e recolhiam costumes, etc., etc., que deram origem, esse material deu origem à antropologia e também à psicologia social. Né? Bom, nada a ver com a psicologia clínica, não havia forma de intervir nos sintomas e no sofrimento psíquico, e juntamente com a criação da teoria psicanalítica, que é um corpo de hipóteses sobre como funciona o ser humano na normalidade e na doença, né? Freud inventou e aperfeiçoou uma maneira de intervir
nesses fenômenos, que é o método psicanalítico, né, que todos conhecem, associação livre, interpretação, transferência, resistência, enfim, diversos fenômenos, né, que são conhecidos e que deram origem a uma grande soma de conhecimentos, né? Então, uma vez ele escreveu um artigo para a Enciclopédia Britânica, não sei se ainda é o artigo Psicanálise na Enciclopédia Britânica, provavelmente já não mais, isso era em 1923, né? Devem ter ampliado e modificado esse artigo, mas num certo momento o artigo Psychoanalysis da Enciclopédia Britânica era assinado pelo Dr. Sigmund Freud, o pai da criança, né? Nada mais, nada e ele menos. diz assim, psicanálise é o nome de 3 coisas, né? Primeiro, um método para a investigação de fenômenos inacessíveis de outra maneira, né, psíquicos. Segundo, o nome de um corpo de conhecimentos obtido a partir desta investigação. Né? E terceiro, digamos assim, aplicações, né? Uma série de aplicações desses conhecimentos e desse método a situações não clínicas, sociais, políticas, epistemológicas, enfim, né? Por exemplo, o estudo da criatividade. Né? O estudo de fenômenos e processos psíquicos que não são necessariamente patológicos, mas para cujo estudo, como em tudo, né, em boa parte da medicina, as ferramentas desenvolvidas no estudo da patologia são úteis, né? Porque a patologia não é nada mais do que a normalidade em letra maiúscula. Né? Processo sei lá, canceroso de multiplicação das células pode nos ajudar a entender os processos de multiplicação das células não cancerosas, e assim sucessivamente. Então, os conflitos psíquicos, né, que Freud supôs estarem na origem dos sintomas, em grau menor, ocorrem na vida de todos nós, né, sem necessariamente dar origem a sintomas espetaculares ou muito rígidos, né? Pessoas são meticulosas, eu dou um exemplo. Né? Meticuloso, o cara é organizado, etc, etc. Isso não é patológico. Né? Agora, se isso é levado por uma série de razões a extremos, então você tem uma neurose obsessiva. Né? O gradiente é contínuo. E é difícil dizer exatamente a partir de que momento se torna uma neurose obsessiva o sujeito que tem hábitos meticulosos. Então, há alguns critérios para isso. Você não pode dizer, é quando eu acho que é, ou quando é demais, porque são conceitos muito imprecisos. Né? O que é demais? Né? O que é demais numa circunstância pode ser de menos na outra circunstância. Tá certo? Alguém que toma, sei lá, verifica diariamente seu extrato bancário pode estar sendo simplesmente prudente na administração da sua vida econômica, ou pode estar, sei lá, fantasiando alguma coisa sobre, né, delirando a partir da sua conta bancária. O fato é o mesmo, o sentido, né, não é o mesmo. Então, há alguns critérios que permitem, por exemplo, definir o patológico aí, né? O primeiro é se a intensidade, o primeiro, dizendo a coisa de uma outra forma, é a intensidade da angústia que ocorre quando aquele comportamento não pode ser realizado. Né? Exemplo clássico, síndrome de abstinência de drogas. O sujeito está drogado, né? Ele não pode fumar, se injetar heroína, sei lá, ele entra em estado de abstinência. Bom, basta ver alguém numa circunstância como essa para ver que claramente é um sofrimento muito intenso, muito real, né? E que se deve aí tanto a causas, digamos assim, materiais, a ausência da substância na concentração que ele está habituado, etc., quanto psicológicas, porque o camarada começa a alucinar, por exemplo. Né? Ele se sente que vai morrer, que estão roubando dele a droga, ele entra num delírio de perseguição. Né? Delírio de perseguição não tem nada a ver com concentração de heroína no sangue, é um fenômeno de outra natureza. Então, a psicanálise aborda de maneira nem sobrenatural, nem religiosa, por eliminação. Né? Esses fenômenos não são possessão demoníaca. E possessão demoníaca, como se viu recentemente na televisão, né, várias vezes, ainda é um assunto que está em voga. Né? Não é o orixá que baixou
o santo que baixou, né, com todo respeito pelas crenças afro-brasileiras, mas não é essa a explicação de um fenômeno psicopatológico, né? É, então não são causas sobrenaturais, são causas naturais. E sendo causas naturais, podem ser investigadas e na medida do possível, explicadas com conceitos e métodos científicos, né? Que a ciência se ocupa do que é real, né? E o que é real não é necessariamente material. E não sendo necessariamente material, você tem exemplos, ó, matemática. O número primo não é uma coisa material, nem por isso é menos real, no sentido de realidade, né? Não no sentido matemático de números reais. Um ângulo reto não existem na natureza ângulos retos precisos, né? Ou esferas perfeitas. Nem por isso os entes geométricos, algébricos, etc., deixam de ter realidade, né? No sentido de existência. Só que não é uma existência material. Outros exemplos de seres imateriais, personagens literários. Dom Juan. Né? Não é um ser material, Dom Quixote, pronto. Né? Apesar, nós temos Deus, supondo que ele exista, né? Pensei nas representações, né, por associação, mas deixa Deus de lado. Vamos pensar no Dom Quixote. Dom Quixote é uma criação literária, muitíssimo mais real do que eu ou você. Porque quando nós dois estivermos virado poeira embaixo da terra, Dom Quixote continuará. Vai caminhando pelo mundo. Vai caminhando pelo mundo, né? Outro exemplo de fenômeno imaterial, a Revolução. Existem, obviamente, manifestações visíveis da Revolução. Arruaça, violência, execução, mudança de poder, perseguição, sei lá, guerra, né? Mas a Revolução é um ente imaterial. Né? É o conjunto disto tudo e mais outras coisas. A liberdade, o bem. Bom, eu não vou enumerar dezenas, né? Então, a pátria. Então, todas essas entidades são seres imateriais e que podem ser abordados com métodos rigorosos, né? No sentido de se investigar o seu sentido, a sua significação, as suas causas, suas ocorrências, etc. Bom, o que Freud fez foi trazer para o campo desse tipo de investigação a alma humana e o seu funcionamento. Né? O próprio termo alma, que tinha um sentido religioso, alma imortal, salvação da alma, etc., na verdade é o termo latino, né, que designa o que faz do ser humano humano. Né? E que tem a palavra grega para isso é psique, né? De onde psicologia, psicanálise, psicotécnico, tudo o que você quiser. E os seus compostos. Né? Então, psicoanálise é análise da alma ou da mente, né? Enfim. Todos esses termos são aparentados, né? Formam o que se chama em linguística de uma trama enfática, né? Um vinculado ao outro. Claro que mente tem um sentido um pouco mais intelectual, racional, alma tem um sentido talvez um pouco mais afetivo, psique talvez seja o termo que, por ser uma palavra mais distante, né, do nosso vocabulário cotidiano, talvez abranja o conjunto, né? Da totalidade do funcionamento mental, digamos assim. Bom, e o que Freud descobre é que, ou redescobre, ou mais exatamente ainda, aquilo a que ele dá um estatuto rigoroso e científico, é a ideia de que o ser humano, na verdade, tem uma tênue camada de racionalidade por cima de um imenso feixe de paixões. Né? E que o interjogo da razão e das paixões, ou da consciência e do inconsciente, da lógica, né, do controle, do autocontrole, do ego, etc., tudo isso do lado da consciência, grosso modo, e do seu oposto, né, os impulsos, os sentimentos, as paixões, entre as quais a sexualidade, mas não só, a agressividade também, né? Muito importante nesse ponto, esse interjogo produz, né, conflitos, impulsos brotam do nosso íntimo o tempo todo, né, pressionando por satisfação, tá certo? Esses impulsos podem conduzir à ação, né, e ao longo da civilização se desenvolveram mecanismos que controlam esses impulsos. Né? Aqui ele chamou de mecanismos de defesa. Então, o nosso comportamento muito resumidamente, né, desse ponto de vista, uma sucessão de vetores,
né, exatamente como na física, compondo forças, né, nessa ou naquela direção, que resultam do entrechoque e da composição, literalmente, de impulsos e defesas. Impulsos e defesas. Impulsos e defesas. Né? Quando eu estou conversando com você nesse momento, vou tomar um exemplo que eu espero que não seja patológico, né? Isso está funcionando tanto quanto no momento em que o espectador está vendo o nosso programa, a nossa conversa. Um impulso, né? No meu caso, é de vir aqui, explicar, falar, atender o teu convite, expor essas ideias que para mim são importantes, etc. Mas também tem o desejo de que as pessoas gostem de mim e achem que eu estou falando interessante, que a matéria que eu ensino vale a pena ser estudada. Que conheçam você agora. Por exemplo, entendeu? Né? Então, isso está presente. É uma motivação, não é? Legítima. O psicanalista chamaria isso de uma motivação narcísica, né? Diz respeito à autoimagem. Né? Narcísico não é o sujeito que fica se olhando no espelho. Né? O narcisismo é a parte da psique que diz respeito ao cuidado e ao investimento da sua própria imagem, do seu próprio funcionamento, fundamental para viver. Né? Quem não faz isso morre, certo? Suicida, por exemplo, né? É alguém que parou de ter, cujo narcisismo está lá embaixo, né? Uma certa medida, e que, portanto, não quer mais viver, não quer mais fazer esse investimento na sua própria vida, na sua própria pessoa, na sua própria figura. Então, é uma motivação como outra qualquer. Né? Se a gente quiser esticar um pouco, talvez eu esteja querendo, não sei, impressionar as mulheres com a minha sabedoria ou alguma coisa do gênero. Então, seria uma motivação libidinal. Né? Eu posso estar morrendo de raiva daqueles que acham que a psicanálise não é uma ciência e querer dar uma cacetada neles com alguma elegância e discrição, e eu teria uma motivação agressiva. Então, é óbvio que isso é um exemplo fictício, né, artificial, mas eu creio que dá para perceber que mesmo numa situação que aparentemente nada tem de muito emocional, né, se você escavar um pouco, você vai encontrar um coquetel, né, de motivações e fantasias, né, que podem dar sentidos secundários ou talvez não tão secundários àquela determinada atividade. É isso que faz a psicanálise. Né? Então, isso vale para a normalidade, para situações normais, isso é, que não saem do comum, né? São cotidianas, corriqueiras, etc. Renato, só fazer um parênteses, né? Realmente é fácil contigo e é ótimo porque está fluindo. Mas você não imagina quantos professores que vêm aqui, nós estamos há 4 anos quarto ano no ar, né? Uhum. Quantos professores aqui sentam e falam, eu não vou falar. Quer dizer, há o negócio das câmaras. Uma inibição. Parece uma inibição, exatamente. Isso que eu te falo. Tem casos que eu tenho que fazer o trabalho teu de psicanalista aqui para conseguir convencer a pessoa até disfarçar, não estão filmando, tal, e de repente, já estavam filmando. Porque você tem uma inibição, as câmaras, exemplo, elas... Eu dou um exemplo, você está me dando uma ideia que me faz pensar num exemplo famoso que explica a diferença entre neurose e psicose. Psicose é o nome técnico da loucura. O maluco é o psicótico, de maneira simples. Né? O neurótico é aquele, como todos nós, que tem alguns probleminhas aí que vai levando. Né? Bom, então é o exemplo de um camarada que toca violino e ele tem uma inibição. Então o violinista neurótico sua frio, erra, tem branco, tem inibição de ir no palco, sei lá, mas, enfim, tem um ataque de angústia na hora de tocar violino por razões inconscientes variadas. Né? O violinista psicótico olha para o público e diz, olha, eu sinto muito, eu vou ter que me masturbar em público aqui diante de vocês. Pega o violino e... Né? Ou seja, não tem a dimensão como chamar isso? De disfarce, não é? De encobrimento das motivações, no caso, eróticas, de tocar violino. Né? Você pode você pode pensar, por exemplo, no violino como sendo, no violino como sendo uma representação do atrito dos órgãos genitais uns contra os outros, etc. Mas a significação disso, né, vai muito além desse negócio. Né? Pode ser até que quando o violinista está lá fazendo as suas isso aí esteja presente, mas não é o fundamental. Tem outras motivações, né? E agora, se essa aparece com violência e encontra oposição da consciência, você vai ter uma inibição. Porque eu quero me masturbar em público, mas não posso. Né? Então você fica entalado e aí você tem a inibição.
né? Se falar diante das câmeras, por qualquer razão, sem entrar em detalhe dessa ou daquela pessoa, mas teoricamente, por qualquer razão, tem uma significação, por exemplo, de se desnudar, de mostrar suas fraquezas, né? A pessoa não vai conseguir falar, porque não sabe que está fazendo isso. Está aí o inconsciente. Ora, então, o que dá à psicanálise, a meu ver, o caráter científico, obviamente não experimental, porque você não pode fazer experimentações com esse tipo de coisa, e aí eu acho que quem é anticientífico é o sujeito que tem uma visão da ciência tão estreita que nela só cabe o método experimental. Isso tem um nome, chama-se estupidez, né? Porque você está excluindo da ciência, da abordagem científica, isso é, rigorosa, metódica, tanto quanto possível, objetiva, comunicável, eventualmente refutável, né? Um monte de coisas não tem nada a ver com experimentação. Como é que você vai fazer experimentação com pesquisa eleitoral? Né? Que é científico, é provado, porque o Datafolha diz que o fulano está com 32%, no dia da eleição ele tem 33%. Então, como foi? Eles tiraram da cartola? Não, existem métodos estatísticos. Você não pode fazer experiência com isso. Né? Não pode fazer experimento com hiperinflação. Você não pode fazer experimento com grandes números de sujeitos e, portanto, todas as ciências sociais seriam não científicas, o que é uma cretinice. Né? Você não pode fazer experimento com astronomia. Experimento com o quê? Com Saturno. Né? Nem por isso a astronomia deixa de estar no extraordinário grau de avanço que ela se encontra e os foguetes chegam onde tem que chegar, os mísseis, sei lá, né? Se sabe hoje sobre, enfim, o universo, inúmeras coisas que em nada dependem da experimentação em sentido estrito. Você não pode experimentar com as estrelas, você pode experimentar com as tecnologias, obviamente. Né? E assim vai. Né? Matemática é o modelo de todas as ciências e não é uma ciência experimental. Né? E por que não as ciências humanas têm história, sei lá, geografia, psicologia, e elas têm que ter, na minha maneira de ver, métodos, critérios que possam ser publicamente discutidos. Não é? Tem que ter métodos e critérios de formação de conceitos e de hipóteses que excluam aqueles que não são compatíveis com o corpo doutrinário, de conhecimentos, etc. A psicanálise é um exemplo disso, modificando, por exemplo, determinadas das suas hipóteses. E rapidamente, eu sei que a gente está no final do programa, em um certo momento, no início, Freud achava que a ansiedade, angústia, era, na verdade, libido, né, sexualidade reprimida, e assim como o vinagre com o vinho tinha azedado e por falta de escoamento, né, por falta produzia ansiedade. Assim ele explicava, num certo momento, parte dos fenômenos histéricos. Né? Modificando um pouco uma coisa que um ginecologista, professor dele, tinha dito uma vez, quando ele era estudante, vendo uma histérica lá, agonizando, né, enfim, na agonia dos seus sintomas no leito do hospital, ele perguntou, mas doutor Hrobach, o que é isso? Ele disse, das hysterie, né, isso é histeria. E o que se faz? E aí, pudicamente, o cara escreveu em latim, penis normalis dosim repetatur. Né? Ou seja, pênis normal, doses repetidas. Né? Bom, ou seja, já se sabia que havia um elemento sexual aí, mas não podia se falar nisso. Né? Então ele traz isso para o âmbito da ciência. Por que pênis normal, doses repetidas resolve esse problema? Né? Sem vitorianismos pudicos. O que tem que ver uma coisa com a outra? Né? E tentando explicar isso, ele vai criar a psicanálise. Pois bem, então essa mulher então sofreria de libido represada. Ao transar, essa libido ciscou, os sintomas melhoram. Supondo que isso seja verdade, a libido transformada, azedada, vira angústia. Depois, por uma série de razões, ele é levado a inverter a equação. Né? Aparecem uma série de outras situações, particularmente ligadas a acidentes, traumas, etc., e neuroses de guerra, né? Onde não parece haver um motivo libidinal. E ele vai dizer, então, ao contrário, que é a angústia, né, mal elaborada, que, entre outras coisas, se transforma em manifestações sexuais. Né? Bom, são uma teoria ao contrário da outra. Né? E um pouco como na undícula, luz né, da onda e da partícula, a verdade é que em certas situações a primeira vale e em certas situações a outra vale. Bom,
Então, você tem aí um exemplo da formação de uma hipótese, né, que foi modificada por observação da experiência. Né? E o que me parece ser um exemplo entre inúmeros outros, a gente talvez um dia continue essa conversa, que mostra que a psicanálise também não tem, embora tenha uma grande margem para interpretação, ela está longe de ser arbitrária. Perfeito, Renato. Na verdade, de certa forma, muitas vezes a gente pega ciências como a física, a química, que parecem ser diferentes, né? E parte do nosso trabalho aqui na Nova Estela, historiadores da ciência hoje em dia, é mostrar que, como você falou, não é arbitrário, mas tem momentos que você tem teorias contraditórias explicando determinados fenômenos determinados fenômenos outro, e as hipóteses se excluem, e, no entanto, as coisas não deixam, como você falou, de acontecer, existir e funcionar. A gente teria muito para conversar, a gente vai ter que gravar outros programas. O Renato Mezan nem abordou um tema que eu estava aqui na cabeça, querendo, mas não deu tempo, né? Que era Freud, né, na psicanálise, Einstein na física, o Marx na política, ciência política, a relação do judaísmo com essa efervescência aí na virada do 19 para o 20, da onde ela vem, tem vários, tem o jacobinismo, que tem uma hipótese, eu ia também discutir isso com você, vai ter que ficar para uma próxima, até porque o Renato, nesse século XXI, está me ajudando aqui junto com outros professores, né, a introduzir de uma forma mais consistente e permanente o estudo judaicos dentro da católica, né? Esse também é um outro aspecto de abertura, não só em relação à ciência, mas em relação à própria religião, às correntes na PUC São Paulo. Nova Estela e Ciência e Debate vai se despedindo nessa semana com sempre a lembrança, né, de que na época das novas estelas, das novas estrelas, muita coisa mudou, né, na hora que se descobre que o céu não era fixo e imutável, mas que está em movimento, como Galileu dizia, e nós estamos aqui até hoje seguindo esse caminho. Também as ideias possam nos ajudar para compreender a ciência no presente e a ciência no nosso futuro.